Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Arthur Dafis e nesse vídeo eu vou tratar da questão da diferença ou então da história contada por um jornalista, por um repórter ou então muitas vezes apenas um produtor de conteúdo. Não, eu quero dizer apenas um produtor de conteúdo, mas no sentido de que às vezes lhe falta alguma técnica. E é justamente o que vem no título aí, né? A versão versus narrativa. Você sabe a diferença de versão e narrativa? Por exemplo, se formos efetuar uma cobertura de uma reportagem, uma cobertura jornalística sobre um assalto, né? O que você pode ali apurar? A versão da vítima e a versão também do próprio bandido. É claro que a versão da vítima, né, ela será, né, claro, mais acentuada, mais apurada, afinal é a vítima. Já a versão do bandido é apenas algum detalhe ou outro, então uma versão de que, por exemplo, ele diz que ele não roubou, ele pode inclusive até negar, ou então não confessar ali a ação, né, o assalto, o furto, ou alguma violência ali emitida, né, sobre a vítima. Mas é uma versão, né? Aquela questão de ouvir os dois lados do jornalismo, é claro, depende muito do fato, da situação. Em alguns momentos, é claro que você pode entender o contexto do bandido, né? Por que ele roubou tal vítima, apenas furtou, roubou, no sentido de, entre aspas, sentir fome, enfim. Mas é os dois lados, né? É a versão. Agora, narrativa. Mas antes de eu falar sobre a questão da narrativa, a estrutura da narrativa, vou trazer aqui para você até uma fonte, né, da Oxford Languages, que ela diz justamente um pouco, esclarece um pouco, né, o dicionário que esclarece a questão do que é versão e do que é também narrativa. Versão. Aprenda a pronunciar, né? Ou seja, substantivo feminino, tradução de um texto de uma língua para outra. É uma versão, pode ser também como uma versão de música, né? Que muitas vezes ocorre. É o esclarecimento, a interpretação, ou seja, a explicação. Agora, a narrativa. Ação, processo ou efeito de narrar. Uma narração. Né? Por exemplo, ali a narração do locutor de futebol, do jogador de futebol. Exposição de um acontecimento, de uma série de acontecimentos mais ou menos encadeados. Reais ou imaginários. Lembra? O locutor de futebol de rádio, por exemplo, ali a jogada está ainda lá no círculo central, mas parece que é uma super jogada. Né? Mas vale, né? Para o locutor de futebol isso vale, principalmente o locutor de rádio. Então, reais ou imaginários por meio de palavras ou de imagens. Conto, história, caso, ou seja, o modo de narrar. Então, eis a diferença da versão, onde você simplesmente esclarece, né, e você explica, até mesmo interpreta, por isso que tem a versão, por exemplo, dos dois lados. Isso ocorre muito, por exemplo, em julgamentos, né, olhando aí com a ótica do direito, né, da vítima e também do culpado e da vítima, né, enfim. E também a narrativa. Infelizmente, estamos muito envolvidos em narrativas, né, em contos de narrativas, relatos, infelizmente, de narrativas ali inseridas muitas vezes nas reportagens. Então, entendeste a diferença de versão, aonde você simplesmente interpreta, explica, esclarece. Existe a versão de um lado e a versão do outro, mas o fato está ali. Já a narrativa você pode, claro, além de explicar, né, você expõe o fato e muitas vezes você ali também insere ali os acontecimentos mais ou menos encadeados e aí, infelizmente, reais ou imaginários. É a mania tênue, infelizmente, entre a versão e a narração e ali o relato de fato, né, do fato ocorrido. Então, essa é a diferença. Então, vale a reflexão, e para você que está iniciando o jornalismo, para você que já tem a prática do jornalismo, acho que vale muito também essa questão, né, de entender versão e entender narrativas, infelizmente muitas vezes aplicada nas reportagens. Eu sou Arthur Dafis, obrigado, dá um curtir, compartilhar no canal, tamo junto, muito obrigado, valeu!